Olá, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, como sempre. Desde que eu venha me encontrar com vocês, está tudo maravilhoso. Veja só, espero que vocês tenham atualizado as atividades. Recebi atividades de muitos, gostei, viu? Então a nossa atualização valeu a pena, não é? Vocês fizeram as atividades, parabéns. Hoje nós vamos falar sobre duas coisas importantes. Vamos continuar o nosso assunto a respeito de sujeito, que é um termo essencial da oração. E vamos falar também de um assunto super importante aí, que vocês já viram a postagem do professor de matemática e agora vão ter a minha postagem hoje, que é a respeito da avaliação diagnóstica do Aprova Brasil. Vou explicar tudo direitinho a vocês o que é e conto com vocês para responderem, tá bom? Bem, antes de tudo, nós vamos continuar nosso assunto, vamos ver outros tipos de sujeito e na próxima semana nós teremos o nosso primeiro encontro no Meet, tá bom? Na próxima terça, vou marcar o nosso primeiro encontro no Meet, vou mandar o link e aguardo vocês, hein? Pra gente tirar dúvidas, esclarecer, né? E ter também as nossas explicações, tá bom? Então vamos lá. Nós vimos tudo sobre oração. Vimos a diferença de frase, oração e período, né? Vimos que oração é frase que contém verbo ou locução verbal. Vimos que locução verbal, junção de dois verbos sem nada entre eles, numa oração, não foi isso? Então nós vimos várias coisas. E aí nós vimos que dentro de uma oração nós temos termos essenciais que formam a estrutura dessa oração. Um desses termos é o sujeito, que o sujeito é responsável por realizar a ação do verbo. A ação que o verbo promove. É o sujeito quem realiza. Vimos também que o sujeito pode estar em qualquer lugar dentro da frase, tá? E vimos que para achar esse sujeito, fazemos que pergunta, quem ao verbo, ok? Então aqui nós vimos dois tipos de sujeito iniciais, sujeito simples e sujeito composto. Sujeito simples é aquele que é formado por um núcleo, uma palavra importante. Sujeito composto é aquele formado por dois ou mais núcleos, duas ou mais palavras importantes. Então aqui nessa frase, estamos nós aqui e a esperança. Estamos nós aqui e a esperança. E aí? Qual é o sujeito dessa oração? Será que é a palavra estamos, porque está no início da frase? Não, porque estamos é o quê? Um verbo. É a ele que eu vou perguntar quem é o sujeito. Quem estamos? Nós estamos. Peraí, aqui na esperança. E a esperança não, gente. Estamos nós aqui na esperança. Na esperança. Era na fé e na esperança. Eu botei só na esperança. Eu botei e a esperança. Estamos nós aqui na esperança. Aí veja só. Quem é o sujeito da oração? Qual é o verbo? Estamos. Quem estamos? Qual é a resposta que eu acho quando eu pergunto quem ao verbo? Oh, meu Deus, minha canetinha vermelha está falhando. Qual é a resposta que eu acho quando eu pergunto quem é o verbo? A palavra nós. Então, nós é um sujeito simples. Por quê? Uma palavra, um núcleo. Certo? Agora, a saúde deve ser prioridade. Qual é o sujeito da oração? Quem deve ser? A palavra saúde sozinha, é qualquer saúde, não. A saúde. O artigo também entra. Certo? Olha, chega chiou. Ó, a saúde é o sujeito da oração. Sujeito simples, porque só tem uma palavra importante. Qual é? Saúde. Então, a primeira oração, sujeito simples, e a segunda, sujeito simples também. O sujeito composto com dois ou mais núcleos. Então, aí nós temos idosos e gestantes precisam ser vacinados. Verbo da oração, precisam. Quem precisam? Idosos e gestantes. Então, o sujeito da oração, ó, é essas palavras aqui, ó. Idosos e gestantes precisam ser vacinados. Sujeito composto. Quais seriam os núcleos desse sujeito composto? Idosos, gestantes. Os conectivos ou artigos, os conectivos e conjunções, né? E de preposições
artigos não entram como núcleos, certo? Como núcleo só entram os substantivos, né? Que são as palavras mais importantes. E aqui, a próxima frase. Quebraram o vidro Pedro e Marta. Qual é o sujeito da oração? Quem quebraram? Pedro e Marta quebraram. Ó, observe que o sujeito está no final da oração. Pode isso, professora? Pode, certo? Mas é um sujeito composto. Quais seriam os núcleos desse sujeito composto? A palavra Pedro e a palavra Marta. Ok? Vamos ver agora mais 2 tipos de sujeito. Aguarde aí. Pronto, vamos lá? Tirem aí um print da tela, por favor. Nós vamos ver o sujeito oculto. Ai, meu Deus, tá quente aqui que eu tô suando. O ventilador não tá dando vencimento, não. Nós vamos ver o sujeito oculto. Veja, uma coisa oculta é uma coisa que está o quê? Escondida. Esse sujeito oculto, ele também é chamado de sujeito implícito, tá? Que é justamente por estar escondido. Então, o sujeito implícito, oculto, é aquele que está escondido. O que quer dizer isso? É aquele que identificamos através da terminação do verbo. Quando a gente pergunta quem, a gente acha a resposta, porém essa resposta não está escrita na frase. Veja que curioso. Por quê? Porque ele se escondeu. Então, quando a gente pergunta, a gente acha a resposta e sabe quem é o sujeito. Mas quando a gente vai olhar na frase, ele não está escrito. Vamos ver o exemplo. Comi uma maçã. Quando eu pergunto quem é o verbo, ó, quando eu pergunto, meu piloto já está acabando, eu vou pegar esse mesmo. Quando eu pergunto quem ao verbo, eu tenho a resposta. Quem comi? Que pessoa verbal tem esse verbo conjugado, comi? Eu comi. Então, quando eu pergunto quem comi? Eu comi. Mas a palavra eu está escrito na frase? Não. Então, quer dizer o quê? Que esse sujeito é um sujeito oculto. Se eu mandar circule o sujeito, você vai circular o verbo aqui? Não. Você não vai circular nada. Só escreve o nome sujeito oculto. Por que não vai circular? Porque é para circular o sujeito. Você não achou o sujeito. Como é que você vai circular alguma coisa? Não vai circular nada. Certo? A mesma coisa aqui, ó. Brincávamos de amarelinha. Quem brincávamos? Nós brincávamos. O nós está escrito na frase? Não está escrito. Então, que sujeito vai ser esse? Sujeito oculto. Eu vou circular alguma coisa? Não. O mesmo caso aqui. Somos irmãos. Quem somos? Não, irmãos não. Mas está se referindo a quem esse irmãos? A nós. Está escrito nós aqui? Não. Sujeito oculto. Ficou claro? Vou passar uma atividade aí para a gente falar um pouquinho a respeito. Eu disse que ia mostrar 2 tipos de sujeito, né? Mas como a gente vai falar a respeito da avaliação diagnóstica do Aprova Brasil, eu não vou passar o outro tipo. Vou passar só uma atividade que vocês vão fazer para me entregar sexta. Mas vão fazer também a avaliação diagnóstica para me entregar na quinta. Certo? Aguardem aí. Ó, gente, 9º ano. Vamos lá. Tira um print aí da tela. Essa é a primeira parte da atividade. Vamos lá. Peraí, deixa eu parar, tá? Eu vou parar aqui. Peraí um instantinho. Vou botar aqui. Opa! Não estava no script essa mão. Agora. Deixa eu puxar o quadro mais pra cá. Vejam aí. Tira um print da tela para depois vocês irem lendo com calma. Certo? Essa é a nossa atividade para vocês entregarem na sexta-feira. Circule e classifique os sujeitos. Lembre que quando for sujeito oculto, você não tem que circular nada. Só classificar, tá bom? Ok. Fizeram print? Ok, agora eu vou transformar esse quadro aqui num passe de mágica para falarmos do Aprova Brasil. Tcharam! Tcharam! Gostaram da mágica? Ai, prendi o cabelo, viu, gente? Tá muito quente hoje, viu? Bom, então eu vou falar com vocês agora a respeito do
Prova Brasil. O que é esse Aprova Brasil? A Prova Brasil é um projeto realizado pela Editora Moderna, em parceria com o governo federal, a fim de trazer simulações, simulados, né, questões, textos, né, treinando vocês para fazerem a Prova Brasil, tá? O nome do projeto é Aprova Brasil, do sentido de aprovar. E a Prova Brasil é a prova que a gente realiza, né, que o governo federal manda a cada 2 anos para as escolas públicas. Com que finalidade? Ele quer ver o nível dos alunos, né? No caso, inicialmente essa prova só era feita quando vocês eram lá do 5º ano para passar para o Fundamental 2, o Fundamental Maior. E aí vocês realizavam essa prova para ver em que nível vocês se encontravam. Depois, há 2 anos atrás, né? Há 2 anos atrás é redundante, há 2 anos, essa prova passou a ser realizada no 5º e no 9º ano do ensino fundamental, né? E aí, esse ano mudou de novo, né? E ela passou a ser realizada em todas as séries do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, tá? A fim de quê, professora? Para que isso? Certo, vou explicar por quê. A fim de conhecer o nível dos alunos da rede pública. Para que serve esse conhecimento? Para o futuro. Em que sentido? A criação dos próximos livros didáticos, para criar o currículo que vai ser ensinado. Veja, por exemplo, eles podem criar um currículo e ensinar coisas achando que vocês já sabem outras, né, que são precedentes para aprender, e vocês não sabem. Então, eles precisam trazer a Prova Brasil para entender qual o nível dos alunos e assim estruturar os currículos, as grades curriculares, os livros didáticos, né? Porque não adianta você ter um livro didático se vem um assunto que você não tem base nenhuma sobre o assunto. Então, é preciso que os livros didáticos se estruturem. Por exemplo, atualmente a gente vê os livros didáticos cheios de interpretações textuais. Por que ele vem cheio de interpretação textual e quase não vem assunto? Porque foi diagnosticado, foi descoberto que os nossos alunos têm dificuldade com leitura e interpretação de texto, porque leem pouco, né? Isso é um fato, não é verdade? Poucos aqui, se eu perguntar quem gosta de ler, poucos irão dizer que gostam, certo? Mas leitura é necessária. Então, por isso que os livros didáticos vêm cheios de textos, de interpretações. Para quê? Para que vocês treinem as interpretações textuais, para que vocês treinem a leitura e as interpretações. Então, a Editora Moderna, ela se predispôs a criar um livrinho, que a gente já trabalha com ele, né? Que é esse livro aqui, ó, Aprova Brasil, tá vendo? A prova do verbo aprovar. É o livro de língua portuguesa do 9º ano. Vocês vão receber esse livro. Só que eu não sei se vocês vão receber, se vai ter para todo mundo. Então, caso não tenha, não se preocupe. Nós vamos trabalhar com ele, porque ele tem textos maravilhosos, né? Nós vamos trabalhar. Eu já trabalhava com o antigo e esse é um novo. Nós vamos trabalhar com ele e eu vou passar para vocês as atividades. Não se preocupe que eu posto no grupo. E aí agora, né? Eles estão nos preparando para fazer a Prova Brasil. Porque às vezes quando a gente é pego de surpresa, é prova, a gente fica nervoso, não consegue fazer. E treinando, já fazendo essa simulação, vocês vão fazer com facilidade a Prova Brasil. Então é um treino, certo? Então eu vou postar aí, vocês já viram a de matemática, e eu vou postar hoje a de língua portuguesa, que é a avaliação diagnóstica. Quando você vai no médico, ele não lhe dá um diagnóstico do que é que você tem, não lhe diz o que é que você tem, isso é um diagnóstico. Então, essa avaliação diagnóstica é para quê? Para que o pessoal da Editora Moderna entenda, né, em que nível vocês estão, para que eles possam repassar esse nível para o governo federal e eles elaborarem as questões da Prova Brasil, né? Então, todos nós precisamos responder essa avaliação. Vocês precisam responder. Para quê? Para que o governo federal entenda qual é o nível dos alunos do 9º ano do Joaquim, certo? E elaborem uma Prova Brasil
de acordo com esse nível, para que vocês sejam avaliados corretamente, tá bom? Então, como é que vai ser essa avaliação diagnóstica? É um caderno de questões, eu vou postar no grupo do WhatsApp de vocês, aqui embaixo desse vídeo. Ele tem 24 questões. Professora, 24 questões. Eu vou responder as 3 primeiras com vocês, para vocês verem que são questões fáceis. É tudo interpretação textual. São textos pequenininhos com o espaço para que vocês respondam. A resposta, eles vão dar o texto e vão dar 4 alternativas. Letra A, B, C e D. Se fosse no formato presencial, vocês iam ter um gabarito. E vocês iam pintar esse gabarito, as bolinhas que fossem a resposta correta. Vamos supor, se a primeira questão fosse letra A, você ia pintar a bolinha da letra A. Mas, como nós não estamos presencialmente, vocês vão mandar para mim essas respostas, para que eu possa preencher o gabarito. Então, como é que vocês vão fazer? Vocês vão ler cada pergunta e vão colocar na folha seu nome completo, certo? Sua série, o nome avaliação diagnóstica, né? Avaliação. E vão colocar as questões. Por exemplo, questão 1. Se a letra certa é letra A, você bota questão 1, letra A. Questão 2, vamos supor que seja a letra B. Questão 3, letra C. E assim vai até a questão 24. Certo? Coloca as letras para mim, grandes, legíveis, para que eu possa entender. E manda a foto para mim. Não adianta não mandar a foto. Tem que mandar a foto para mim. Até quando, professor, eu tenho que fazer essa avaliação? Até quinta-feira, dia 29. Manda para mim até quinta-feira, dia 29. Certo? Até sexta-feira você manda aquelas questões de sujeito. Até quinta você manda essa avaliação que vocês vão fazer rapidinho. Vamos fazer aí, vou botar essas 3 questões para a gente fazer juntos. A primeira questão, vamos a ela. Observe aí como é que vem, ó. Vem para você colocar o nome da escola, o município, né, a cidade, a data, o seu nome e a turma, certo? Como vocês não vão preencher isso, vocês preenchem só seu nome na folha do caderno, sua série, avaliação diagnóstica e a questão com a letra. Não precisa copiar a questão. Você vai entrar lá, eu vou colocar o link, você vai entrar. Aí vai aparecer assim, quer abrir o arquivo ou baixar? Você clica só em abrir, que ele abre no seu Zap. Não precisa baixar não, para não pesar seu celular, tá certo? E aí você vai, primeira questão. Olha a primeira questão, tá vendo como ela é pequenininha? Vamos lá, um texto. Em um pequeno laboratório improvisado, um cientista que gostava de estudar várias áreas do conhecimento, principalmente a física, e procurava, através de uma invenção, ajudar a humanidade a sanar seu déficit energético, onde, através de um objeto esférico bipolar que ele desenvolveu, o qual uma unidade poderia alimentar metade do globo terrestre. Eu vou falar de novo, tá? Em um pequeno laboratório improvisado, um cientista que gostava de estudar várias áreas do conhecimento, principalmente a física, e procurava, através de uma invenção, ajudar a humanidade a sanar o seu déficit energético, onde, através de um objeto esférico bipolar que ele desenvolveu, o qual uma unidade poderia alimentar metade do globo terrestre. Nesse trecho, a sanar seu déficit energético, está destacada a palavra sanar. O termo destacado pode ser substituído sem alteração de sentido pela palavra sanar. Significa o quê? Letra A, solucionar. B, complicar. C, diminuir. Ou D, melhorar. Veja, você pode substituir, tá? Ajuda bastante, né? Ele inventou alguma coisa para complicar o déficit energético? Não. Ia ser para solucionar a deficiência energética. Solucionar. Então, seria letra A. Olha que coincidência, já botei aqui letra A. Questão 2, vamos ver. Essa aqui. Caros, meu filho ganhou o carro Menino Gato Super Manobra PJ Masks de aniversário, dia 4/8. Hoje, dia 5/8, coloquei as pilhas e baterias junto com meu filho. Brincamos por 3 a 5 minutos e o carrinho parou de funcionar.
Tentei outras pilhas no carrinho e outra bateria no controle remoto, mas sem sucesso. Por favor, vejam o que podem fazer, pois não é possível um brinquedo durar tão pouco. Obrigado, M. Aí embaixo tem reclame aqui, né? Deve ser um site, é um site. Disponível em HTTPS, um site. Qual a tese defendida pelo autor do texto? O que é que ele está defendendo, quem escreveu o texto? Letra A, o carro de controle remoto foi presente de aniversário. Letra B, a criança só brincou poucos minutos com o brinquedo. Letra C, o brinquedo tem um problema a ser solucionado pelo fabricante. Ou letra D, outras pilhas e baterias não resolvem o problema. O que é que ele queria com esse texto? Ele queria dizer que a criança, o brinquedo tem um problema a ser solucionado pelo fabricante. Então, por isso que ele está escrevendo a carta. Tem um problema. Então, a segunda questão é letra C. Tá vendo como eu respondi? Eu escolhi o item C, boto lá na minha folhinha, 2C. E qual será a terceira questão? Vamos ver. Terceira questão. Eita, peraí, agora. Navegar é preciso. Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa. Navegar é preciso, viver não é preciso. Quero para mim o espírito desta frase, transformada a forma para casar como eu sou. Viver não é necessário, o que é necessário é criar. Né? E aí vem Fernando Pessoa, um poeta. O poeta defende a ideia de que, letra A, o ato de navegar é mais necessário do que o de criar. Letra B, a vida tem um caráter imprevisível. Letra C, navegar é mais importante do que gozar a vida. E letra D, o ato da criação é mais necessário do que a própria vida. Isso mesmo, letra D, o ato da criação, que ele defende. O ato da criação é mais importante que a própria vida. Aí agora vocês vão fazer as outras questões, da questão 4 até a 24. Viu como é fácil? Num instantinho, 2 minutinhos respondemos 3 questões, certo? Então façam, respondam, mandem a foto para mim, respondam com letras visíveis assim, mandem a foto para mim até quinta-feira, dia 29. Gente, conto com vocês. Vamos fazer bonito sobre a turma do 9º ano do Joaquim, que é para o governo federal. Vê lá, o 9º ano do Joaquim arrasou, respondeu, né? E está nesse nível aqui, certo? É preciso que as pessoas entendam em que nível nos encontramos, para que façam cada vez materiais bons para nós, para o nosso desenvolvimento. Tá bom? Então, conto com vocês, vou esperar as respostas, tá? Beijo grande, tchau, tchau.